A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, casais? Um bom dia a todos. Nós estamos no quarto dia da nossa oficina para casais. Essa maratona conjugal de 21 dias de investimento em nosso casamento. Amém? Ontem nós falamos algo muito importante a respeito sobre a infidelidade. Eu creio que você foi edificado por princípios da palavra de Deus, onde que geraram esses princípios um temor ao seu coração. Então eu quero falar algo para você. Hoje nós vamos falar de algo muito importante também, que de certo modo, quando nós não praticamos, certamente haverá algum tipo de desgaste em nosso casamento. Mas hoje eu quero falar sobre livrando-se da escravidão do segredo. Amém? Nós vamos compartilhar hoje sobre a escravidão do segredo. Eu quero falar para você, mas entenda o seguinte: nem todo segredo está relacionado com o pecado, mas certamente a maioria deles sim. Mas veja bem, eu quero falar para você de algo para você viver uma vida livre de qualquer acusação, uma vida onde que você e o seu cônjuge possa desfrutar de um casamento sólido, firme na palavra e tendo alegria constante. Lembra, nós estamos nesses 21 dias, assim como Eclesiastes diz, Salomão dizendo que não são apenas as grandes raposas, mas as raposinhas também que destroem as nossas vinhas. Então eu quero falar para você que hoje estamos aqui para isso, porque ao final dessa maratona conjugal, certamente haverá uma grande colheita em nossa vinha, ou seja, o nosso casamento. Amém? Então veja bem, assim não basta confessarmos o nosso pecado a um irmão para sermos curados. Presta bem atenção, precisamos antes confessar o nosso pecado diante de Deus. Então você confessa uns aos outros, mas primeira atitude, nós confessamos isso diante de Deus, pois nós apresentamos isso aos nossos irmãos. Olha só o que está escrito em 1 de João, capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quem que é Ele? Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios capítulo 28, verso 13, também declara: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, irmãos? Veja bem, aqui já esse provérbio já deixa claro como que será uma vida debaixo de algo que nós ocultamos. Sabe, não tem condição de um casamento prosperar, sendo que uma parte guarda um segredo. Essa parte que guarda o segredo, você vai aprender, ou talvez você mesmo está vivendo isso na pele, você se tornará um escravo da situação. Então é preciso apagar o registro do pecado diante de Deus. Primeira coisa, confessa a Deus. Confessa, abre o seu coração. Amém? O pecado, apagar do registro do seu pecado diante de Deus está baseado na obra do Calvário. Então lá na cruz, o Senhor Jesus, Ele morreu para perdoar o meu e o seu pecado. Hoje, eu e você, nós somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Amém? É pelo sangue de Jesus que todo registro de pecado é apagado diante de Deus. Contudo, presta bem atenção, para esse fato se tornar a sua experiência, olha só, é necessário a apropriação ou aplicação. Então, olha só, essa apropriação acontece em dois momentos. Então, vamos lá. Primeiro, pelos pecados que você cometeu antes de se converter,
Amém? Então lá na cruz, Deus, o Senhor Jesus, ele morreu, derramou o seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados do passado, presente e do futuro. Então, pelos que nós cometemos também depois de convertido. Então, olha, os seus pecados que foram cometidos antes de você ter sido salvo, foram perdoados pela fé. Amém? Pela fé. É isso que lemos em Atos 10:43, que diz assim: por meio do seu nome, de Jesus, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Amém? Mas, agora, nós vimos antes de converter, os pecados para trás antes de converter são perdoados pela fé, quando nós cremos no nome do Senhor Jesus e reconhecemos a obra do Calvário. Mas depois que você converte, fica um pouco diferente, tá bom? Já não basta crer, é necessário também confessar. Amém? Quando você recebeu o Senhor Jesus, você se converteu, os pecados para trás na sua velha criação, então todos foram perdoados pela fé. Mas a partir do momento que você já está, a sua fé em Jesus Cristo, você se converteu, se tornou um filho de Deus, agora os pecados adiante, além de crer no perdão, você tem que confessá-los. Então olha o que a palavra de João, 1 de João 1,9, que eu li com você, quero reler, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, como você deve lidar com o ato do pecado? Então, vamos aprender isso, para você saber a maneira como portar diante dessa situação. Lembra, alguns segredos são pecaminosos, mas outros não. Mas em questão dos pecaminosos, vamos aprender então como lidar. Amém? Então veja bem, se você ofendeu a Deus, trate com Ele, amém? Além de pecar contra Deus, você pecou contra o homem, você deve lidar, olha só, com Ele diante do homem, amém? Pedindo perdão ao homem. Então veja bem, se é um pecado que você blasfemou contra Deus, então você pede perdão a Deus. A quem que você ofendeu? Deus. Mas agora quando envolve outra pessoa, um terceiro, então outra pessoa, o que você tem que fazer? Você confessa perdão, você pede a Deus o perdão, você já foi perdoado pelos seus pecados, passado, presente e futuro, você crê no perdão, porém, com relação ao homem, você vai tratar diante do homem. Mas veja bem, vamos supor que você ofendeu uma pessoa e ela não ficou sabendo disso, e ninguém ficou sabendo disso. Então você ofendeu a pessoa, mas ela não sabe. Então vou lá confessar para ela? Não, você pede para Deus. Se ela não sabe, não alterou nada na vida dela, você não vai gerar outra situação. Você apenas confessa e crê no perdão de Deus. Amém? Então eu gostaria de lhe dar 4 regras. 4 regras você deve seguir ao lidar com o pecado. Então vamos lá. Primeira regra: lide apenas com aquele a quem você ofendeu. Amém? Então você não vai, como eu falei para você, você vai lidar com aquela pessoa que você ofendeu. Se é público o ato, chegou ao conhecimento dele, se tornou público, então você vai pedir perdão para ele. Amém? Segundo, lide com o pecado de acordo com a circunstância em que pecou. Se foi no oculto, oculto. Se é no público, que se torne público, então. Perdão seja em público. Terceiro, quando você lidar com o pecado, trate apenas da parte pela qual é responsável. Amém? Você não tem, por exemplo, se envolve outras pessoas, você não tem que entrar na questão das outras pessoas. Você vai lidar com a parte que ele é responsável. Amém? Por quê? Porque é a parte que você está responsável. Ou seja, se você falou,
o outro falou B e o outro C de outra, então é só o A. Deixa o B para um e deixa o C para o outro. Então você vai lidar somente com a circunstância, com a parte a qual você é responsável. Amém? Quarto, se o pecado que você cometeu envolve prejuízo de outras pessoas, você deve reembolsá-las. Amém? Ah, pastor, mas se a pessoa morreu, então, o certo seria, por exemplo, restituir algum parente, tá? Para quê? Para você ficar livre de toda acusação. Claro, lembra, seus pecados do passado, presente e futuro foram perdoados. Mas é a questão do testemunho. Testemunho diante dos homens. Perdão diante de Deus nós já temos. Mas e o testemunho diante dos homens? Se tornou público, então vai, retrata, reembolse, negocie, mas ande na luz. Amém? Então vamos lá. Você aprendeu a tratar com os pecados. Você aprendeu que o seu trato é até a sua responsabilidade. E na circunstância, se é pública, então é público que você vai tratar. Se não se tornou público, é apenas algo oculto, que não veio à tona, então você trata isso então de forma oculta. Amém? Mas qual que é o problema do segredo? Eu falei da questão do pecado para você entender, porque alguns escolhem a decisão de não ter desgaste, de tratar, de expor, eles escolhem esconder algum tipo de segredo na vida deles. Amém? Eu lembro de uma pessoa que ele estava para casar. Aí, o que aconteceu? Um mês ou 2 meses antes do casamento acontecer, aconteceu que ele apareceu várias manchas no corpo dele. Várias manchas. E ele ficou assim, abalado. Ele falou, como que eu vou falar isso para minha noiva? Se eu contar e ela me rejeitar e me abandonar? Então o segredo, muitas vezes, a causa de guardar segredo é isso. É medo da perda e medo do julgamento. Então, essa pessoa guardou esse segredo. Tinha evento na igreja, retiro, nesses 2 meses. Ele não entrava na piscina. Quando ele ia tomar banho, ele ia sozinho, na hora que não tinha ninguém. Ele trocava de roupa só quando não tinha ninguém. Então aquilo foi desgastando a vida dele, ao ponto dele chegar e falar com o seu pastor. E quando ele confessou e mostrou para o seu pastor, o pastor olhou e o Espírito Santo tocou na hora e falou assim, olha, isso não é uma doença. Essas manchas são causas emocionais. Você está assim por causa da sua emoção que está aflorada por estar chegando o casamento. E ali aquele rapaz, ele ficou aliviado, o pastor orou com ele. E sabe o que aconteceu? Poucos dias depois, as manchas sumiram. Ou seja, o segredo adoece qualquer pessoa. E quando nós andamos na luz, nós escolhemos, receber a cura, a libertação. Então vamos ver qual que é o problema do segredo. Poucas coisas na vida são mais destrutivas do que guardar segredo. Por quê? Porque no final ela vai te escravizar. Amém? Quando você carrega um segredo, filho, presta bem atenção, você vai se tornar escravo da outra pessoa. Sabe, no princípio, lá Adão e Eva, eles podiam estar juntos, e a Bíblia diz que eles estavam nus, e aquilo ali não incomodava, porque eles andavam na luz. Amém? Olha só o que está escrito aqui, o que significa isso, o que está escrito. Gênesis 2, 25 diz assim, ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nudez aqui fala de transparência. Então eu quero falar para você, o nosso casamento, aqui, lógico, é um símbolo, nós temos que andar na transparência. Você não pode ter nada oculto, ocultando-se da sua esposa ou do seu marido, porque no final
isso vai desgastar o seu casamento ao ponto de você terminar como escravo, por causa do sentimento de culpa, do medo da rejeição e do julgamento. Amém? Então vamos lá. Primeiro, por que guardamos segredo? Temos medo da rejeição e medo da perda. Nós guardamos segredo simplesmente por isso, porque envolve o medo de perder e medo de rejeição. Segundo, as consequências do segredo. Então nós entendemos o problema, nós vamos se tornar escravos. Percebemos a consequência. Você vai gerar uma escravidão pelo medo de ser rejeitado e de ter perda, ou seja, de perder a família, de perder a esposa, se é no trabalho, de perder o emprego, se é na igreja, de perder a posição na igreja. Então vamos ver então as consequências do segredo. E a primeira, segredos produzem isolamento. Lembra da situação que eu contei aqui do rapaz, que ele ocultou da sua noiva a questão das manchas no corpo? O que aconteceu com ele? Ele se isolou. Ele não foi para a piscina, ele não tomou banho no retiro junto com outras pessoas, ou seja, ele estava se isolando. Isso acontece por dois motivos. Olha só, primeiro, porque sentimos que estamos em débito. Por causa que você está em débito, por guardar o segredo ao seu cônjuge, amém? Isso vai produzir o quê? Isolamento. E em segundo lugar, porque nós tememos tanto sermos descobertos, que fugimos, presta bem atenção, de situações e de pessoas que nos ameaçam. Olha só que tristeza, presta bem atenção. Imagine você, ontem eu falei de infidelidade. Imagine você chegar num restaurante com a sua esposa, e se você teve algum problema com adultério e adulterou com outra pessoa, e essa pessoa senta na mesa do lado, aonde que você está com a sua esposa, o que vai acontecer? Você vai evitar, você vai fingir alguma coisa, sair do ambiente, falar que não está gostando. Então veja bem, o segredo é avassalador. B, os segredos tiram a coragem diante da vida. Os segredos nos fazem o seguinte: retroceder em vez de avançar. Lembra o que Provérbios fala? Quem oculta não prospera. Quem encobre os seus pecados não prospera. Eu quero viver um casamento próspero. Eu quero ter um empreendimento próspero, uma família próspera. Então, para termos a prosperidade de Deus fluindo, precisamos andar na luz. Precisamos então de abrir o nosso coração. Nós olhamos o mundo como uma grande ameaça, olha só, e não como um lugar de explorar e desfrutar. Veja bem, fugimos de situações diferentes, experiências novas, e a nossa vida se torna uma busca de proteção, o ocultamento e ocultamento constante. A nossa vida vai se tornar assim, e eu creio que isso não é a vida que o Senhor reservou e separou para nós vivermos. C, segredo nos fazem buscar constantemente reparação. Isso é uma tristeza, meu irmão. Você quer ver as pessoas que guardam segredos, que talvez envolvem algum tipo de traição, adultério, né? Ou alguma coisa que envolve algum tipo de pecado. Quando a pessoa se sente ameaçada, que parece que vai ser descoberta, o que essa pessoa faz? Tenta buscar algum tipo de reparação. Compra presente, envolve e aguenta situações que as outras pessoas pensam assim: mas como ela está aceitando isso? Como essa pessoa admite essa situação por causa do segredo? O segredo a pessoa que guarda segredo, ela tenta o quê? Fazer reparações e compensações pelo erro que ela está ocultando. Eu lembro de um caso, isso aconteceu numa das videiras.
né? Não vou falar aonde nem nomes, mas a situação foi sim. Uma mulher, ela relacionou com um homem casado, é quase uma história de novela, e engravidou-se. E o que ela fez? Ela foi, arrumou um namorado rápido, já se entregou para ele e fingiu de ser grávida dele. E aconteceu o quê? Essa mulher casou com esse homem e foi 10 anos de um casamento abusivo. Mas ela nunca saiu do casamento. Sabe por quê? Porque para ela sair do casamento, ela tinha que falar a verdade a respeito do filho. Então, o que aconteceu? Aconteceu que esse homem morreu. Mas, olha só a peça da vida. O mundo dá volta. O filho dela cresceu, arrumou uma namorada e ela se converteu, essa mulher, a família era crente. Então o Espírito Santo falou algo a respeito da menina que o menino estava namorando. E a menina, ela engravidou e eles iam se casar. E essa mãe percebeu que a gravidez era a mesma história que ela tinha feito com o pai do menino. Então, o que ela fez? Ela teve que contar a verdade para incentivar o jovem a fazer um DNA. E qual que era o resultado? A menina tinha fingido uma gravidez dele, estava grávida de outro. Então, olha só a história, a situação que chegou na vida dessa mulher. Então, em terceiro lugar, para você entender, a liberdade da vida na luz. Sabe, não existe nada melhor do que você andar na luz. Somente podemos ter comunhão se andamos na luz, no nosso casamento, nas amizades, no trabalho, assim, onde quer que seja, na vida da igreja. Quando andamos na luz, então nós somos restaurados àquela posição de Adão e Eva, que não tinham nada para se envergonhar. Olha que coisa gostosa um relacionamento, onde que você anda na luz com o seu cônjuge e os dois não têm nada de se envergonhar. Essa é a posição a qual eu e você, Deus projetou o nosso casamento para andar. Disponha-se a andar na luz, olha só, e não carregar os fardos do segredo. Então presta bem atenção, para isso, lembre-se de alguns princípios. Então vamos ver. Nunca revele o seu segredo a alguém capaz de ajudá-lo. Então veja bem, presta bem atenção, você tem que ser sábio. Então se tem algo sério que você vive debaixo da nuvem de um segredo e que isso te tornou escravo, você tenta buscar sempre reparação, você se sente endividado com a pessoa. Então veja bem, você precisa de trazer isso à luz, amém? Mas, primeira coisa, busca uma pessoa que é capaz de te ajudar. Não vai contar a sua vida para qualquer um. Veja bem, segredos confessados, não publicados. Você não precisa publicar, você precisa te confessar, mas com uma pessoa preparada, experiente, que possa te dar um bom conselho, que possa levar você a buscar Deus, a ser um canal de Deus sobre a sua vida. B, olha só, procure um discipulador. Amém? Discipulador é aquele que discipula, alguém que venha te dar uma direção, um rumo. Como eu falei no dia passado, eu estou aqui para te ajudar, meu querido irmão. Se você tem algo que quer trazer à luz, primeiro precisa de um bom conselho, precisa de oração, eu estou aqui para te ajudar. C, compartilhe com a pessoa envolvida. Então, depois de você confessar isso diante de Deus, você confessar com alguém experiente, que venha ser um canal de Deus na sua vida, aí depois você vai confessar, compartilhar com a pessoa que é envolvida. E não publique o seu segredo. Amém? Então, esses são os princípios a qual eu e você, nós vamos viver um casamento debaixo da luz, andando na luz. Eu quero falar para você, esse é o fardo leve ao qual o Senhor Jesus quer derramar sobre o seu casamento, seu relacionamento. Eu tenho certeza
que um casamento que anda na luz, ele prospera, ele cresce, ele revigora, ele é empolgante. Todo mundo quer viver um casamento assim, onde o marido e a esposa não tem nada de se envergonhar. Porque a liberdade de andar na luz produz isso. Essa é a posição a qual o Senhor nos chamou. Amém? Então eu quero deixar aqui as 5 tarefas para você, né, e o seu cônjuge aqui nesse dia fazer, ou durante a semana. Claro que às vezes você está fazendo a leitura à noite, dificilmente você vai conseguir fazer isso aí no restante da noite. Então, durante a semana, eu estou colocando em didático todas as perguntas aí, você vai meditar, por isso que você está no grupo, para você ter um material em mãos, e aquilo ali vindo à luz, Deus vai te ministrando, amém? Então, primeiro, faça uma lista de todos os tipos de segredo que você tem mantido e são prejudiciais ao seu casamento. Então você vai listar isso, para você tratar um por um. Segundo, apresente essa lista ao seu pastor e avalie com ele o tempo e o modo de trazer isso à luz diante do seu cônjuge. Amém? Por isso que é importante você estar acompanhado de uma pessoa experiente, um homem de Deus, cheio do Espírito, para entender o tempo e o modo. Amém? Não é só, eu tenho um segredo, olha, fulano, é isso, isso, isso. Você vai acabar com o seu casamento. Porque você não respeitou o tempo e nem fez do modo correto. Então você precisa de alguém direcionado por Deus. E eu estou aqui para te ajudar nessa situação. Amém? Quarto, diante de Deus e de seu cônjuge, assuma ou renove o compromisso de caminharem na luz um com o outro, confessando sempre qualquer situação que prejudique o relacionamento de vocês. Então, vocês hoje vão orar aí, fazer uma aliança, um compromisso, renovar a aliança do compromisso de andar na luz e não ter segredo mais, né, diante um do outro. Tem casais que, veja bem, tem segredos financeiros. Tem marido que tem conta que a esposa nem sabe que existe. E se esse marido morrer? A esposa vai ficar na mão. Então presta bem atenção. Tudo é conjugal. Não existe, depois que você casa, uma palavra é eliminada do seu dicionário. Já não existe mais. Ela é substituída por outra, que é nós. Nós. Não é você. Não é eu. É nós. Então, finanças não é minha finança. É nossa finança. Investimento não é meu investimento. É nosso investimento. Bens não é meu bem. É nosso bem. Amém? Então veja bem, quinto lugar, estabeleça um objeto como um memorial desse compromisso entre vocês. Uma vela decorativa, uma joia, uma pedra translúcida, uma candeia, algo que vocês possam colocar no lugar, e quando vocês olharem naquilo, aquilo vai lembrar do compromisso que vocês fizeram de andar na luz. Amém? Quero orar com vocês para que agora, depois desse momento de ouvir essa palavra, vocês possam compartilhar, compartilhe, lógico, as atividades e tarefas, durante a semana você vai listando isso, procure, eu vou colocar aqui o meu telefone de contato, para você quiser aconselhar, conversar, presencialmente ou por telefone, eu tenho toda a disposição de te ajudar. Eu não estou fazendo essa oficina de casais para constar. Eu quero ser canal de Deus na sua vida. E eu quero falar para você, Deus quer transformar. Eu sempre falo para os casais, não existe nada bom que Deus não melhore, e também não existe nada morto que Deus não ressuscite. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nessa tarde tão graciosa e preciosa, eu apresento a minha vida, a vida desses queridos irmãos, e peço ao Senhor, para que o Senhor derrame luz, para que o Senhor derrame graça nesse dia, para que todos os casais possam andar debaixo da luz, poderem prosperar no seu casamento. Senhor, sabemos que o segredo é um caminho terrível, que traz escravidão e isolamento,
Mas nesse dia decidimos tratar isso e crescermos em nosso casamento no compromisso de andarmos na luz. Por isso o Espírito Santo abençoa esse marido, essa esposa, para que eles possam ter graça, para que eles possam ter luz da parte do Senhor, para poderem tratar essa questão, não para gerar briga, desconfiança, mas para serem livres, para viver um casamento vencedor. Assim eu oro e abençoo cada casal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e amanhã estaremos em mais um dia poderoso na nossa oficina para casais. Deus abençoe. Agora compartilhe e ore com a sua esposa. Paz. Tchau a todos.